eu queria fazer referência às notícias que o noticiário brasileiro traz hoje de conclusão de estudos sobre a violência no Brasil. A grande imprensa divulga os dados e diz que o Brasil chega à taxa de 30 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes em 2016. Muito provavelmente, os números de 2017 são ainda maiores. Os números que o Brasil agora conhece expressam apenas o sofrimento, a dor, o medo, o pavor que a população brasileira vive. Esses números são 30 vezes maior, o equivale a 30 vezes o número da Europa, segundo o Atlas da Violência. E eu moro num estado, o estado do Acre, represento a população do estado e venho aqui na tribuna de forma tranquila, serena, mas com muita preocupação com a situação que tomou conta do Brasil, incluindo o meu estado do Acre. Eu fui governador, senhor presidente, de 99 até 2007. Quando eu assumi o governo, o nosso estado do Acre estava nas páginas policiais, diariamente. Era uma história de cadáver encontrado nas ruas, nas estradas, que chamavam, e aí é um termo pejorativo, de presunto. A polícia morrendo, a polícia matando, as famílias sendo diminuídas pela violência. Assumimos o governo e conseguimos, com a ajuda da população, com a ajuda dos bons policiais militares, com a ajuda dos bons policiais civis, com a ajuda de todos os colaboradores que me ajudaram, seja comandando a PM, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e na Secretaria de Segurança, lembro ainda a memória da doutora Salete Maia. Mas nós fomos instituição por instituição. Ministério Público do Estado, Justiça do Estado, Tribunal de Justiça, juízes. Nós fomos também atrás das instituições federais, Ministério Público Federal. A doutora Raquel Dodge foi nos ajudar lá no Acre na época. Fomos na Justiça Federal, viemos aqui com o presidente Fernando Henrique, fomos no Ministério da Justiça, fomos no Supremo Tribunal Federal, tivemos ajuda naquela época do senador, então, o senador Tião Viana, da senadora Marina. E no Acre estava implantado o crime organizado. E os índices de violência de Rio Branco eram maiores do que hoje. E hoje são alarmantes. Mas o que nós estamos vendo hoje é talvez a necessidade de nós fazermos aquilo que nós conseguimos, graças a Deus, fazer quando estávamos no governo do Acre. O governador Tião Viana, em outubro do ano passado, chamou uma reunião. Ele teve a grandeza até de convidar o presidente da República. Eu não estou aqui fazendo nada de soberba. Grandeza porque ele separou essa história de ser do PT, de PMDB, de impeachment. Ele falou, a população está com medo, a população está sofrendo. E ele marcou uma reunião no Acre, chamou os ministros do governo Temer, convidou o presidente Temer, chamou os comandantes das Forças Armadas, chamou seus colegas governadores e a reunião aconteceu e eu estava lá. Lamentavelmente, o presidente não foi. E lá estava sendo dado o grito pelo governador Tião Viana, dizendo, olha, a situação está fora de controle, não tem como os governadores seguir em frente, especialmente nas áreas de fronteira. Não tem como. Essa semana passada, domingo, aliás, domingo agora, passou uma reportagem no Fantástico. É chocante. A gente vê que nós estamos morando ali no Acre, um lugar que era tranquilo, que vivia na paz, do lado dos países que são os grandes produtores de cocaína e derivados, e grupos armados, mobilizados pelo tráfico,
pelas facções, as organizações criminosas, ficam rindo. Foi chocante aquilo. Eu não posso começar minha semana aqui sem fazer referência, e vai ter uma outra segunda reportagem. Mas o que eu queria, senhor presidente, dizer é que os números passaram de qualquer limite. A população está com medo e está morrendo. As famílias estão se desinteirando. A maioria da população são jovens, pessoas pobres, pessoas que moram nas periferias, pessoas de cor. Senhor presidente, de 2001 a 2015, foram 786 mil assassinatos no Brasil. Senadora Simone Tebet, que trabalha com a gente, sempre batalhando para ver se a gente muda essa situação. Um homicídio a cada 10 minutos no nosso país, desde 2001, senador Dário. 15 anos. Aí vem alguém nesse ambiente de intolerância, então a culpa é do PT, a culpa é do PMDB, a culpa é do católico, do evangélico, a culpa é de nós, a nossa sociedade está doente, está se matando. Não é a pobreza que mata, é a intolerância, é o ilegal, é todo mundo querer ganhar vantagem, ser maior que o outro. A sociedade brasileira está doente. E, lamentavelmente, por mais que tenha tido tentativas, e aí eu não quero menosprezar, de todos, muita gente tentou fazer alguma coisa. As igrejas, os governos, o Congresso, mas tudo que foi tentado deu errado, não deu certo. O crime aumentou, a violência aumentou. Senhor presidente, o Brasil matou mais, nós estamos falando algo que se aproxima a 1 milhão de assassinatos. É uma guerra, tem que ser declarado, o Congresso deveria declarar que o brasileiro entrou numa guerra contra si mesmo. Porque não é possível. O que é que nós queríamos que tivesse sido feito ano passado, o governador Tião Viana queria? Que o presidente da República fosse, ele teve um problema de saúde, não pôde ir, mas estavam lá 4 ministros, Relações Exteriores, ministro da Defesa, os comandantes das forças. Nós queríamos parar esse país como os caminhoneiros pararam, mas não é para discutir o preço do diesel, é uma causa nobre, ou o preço da gasolina, é parar para discutir se a gente vai aceitar essa guerra. Seguir em frente. Quanto custa uma vida? A paralisação dos caminhoneiros deu prejuízo de bilhões. O governo está pondo agora 10 bilhões para corrigir um gravíssimo erro do governo de aumentar 230 vezes o óleo diesel em 2 anos. A gasolina, 225, quando no governo anterior do presidente Lula, em 8 anos teve 8 aumentos. Eu fui governador, eu reduzi o preço do diesel. Teve gente aí que tentou falar que eu tinha aumentado. Quando eu assumi, em 99, já tinham aumentado diesel, gasolina, etanol e gás de cozinha em 97. Não estou aqui para ficar olhando para trás. E eu pude reduzir em 2003, em 17%, para 17% o preço do óleo diesel, o ICMS do óleo diesel no Acre. Mas eu me pergunto, as guerras do Iraque, do terrorismo, matam menos do que essa guerra que nós estamos vendo de brasileiro contra brasileiro. E sabe o que é que está acontecendo? Tem gente que acha que a solução é distribuir armas para o povo. Meu Deus. Nós tínhamos que parar esse país, parar o Congresso, parar o Supremo, parar o Executivo e fazer um encontro de dizer, vem cá, quanto custa combater o crime organizado, os bandidos, quanto custa a gente começar a trabalhar, todo mundo junto, para trazer a paz de volta para o nosso povo. O medo está em todo canto. Eu tenho andado todos os lugares do Acre, ido nos lugares mais distantes, e em todo canto o medo está presente. Encontro com taxistas. Ele diz, senador, nosso local de trabalho é o nosso carro. Encontro com mototaxista, eu trabalho na moto. De vez em quando, um é morto, trabalhando. Não é possível que a gente fique convivendo aqui no Congresso com um Código Penal dos anos 40. É possível
que não se deixe de lado, senhor presidente. Eu queria um tempinho, porque não tinha nem orador, eu estava o 15º inscrito, que não é possível que a gente não deixe de lado as diferenças de questões que são importantes. Precisam ser debatidas, mas não podem impedir da gente discutir o sistema prisional brasileiro, que faliu. Quase 600 mil pessoas presas, mas tem jeito. Ontem eu fiz uma reunião tão bonita na Compserge, lá no bairro Vitória, em Rio Branco, o Arthur chorando, falando, olha, eu era a pior pessoa da minha família, porque eu estava no mundo do crime, da droga, assaltava, um jovem. Hoje é aliado do setor financeiro da cooperativa. Ninguém da minha família acreditava em mim. Hoje eu tenho 4 filhos. Hoje eu sou uma pessoa que, quando a minha mãe reúne a família, ela quer que alguém fale, ela diz, você que é mais novo, mas você é o líder da família hoje. Porque... Vamos estabelecer um regime de prisão que separe essas pessoas daqueles outros que têm que apenas acertar uma conta com a sociedade. Senhor presidente, eu vou passar essa semana inteira aqui em Brasília e todos os dias eu vou vir aqui falar da questão da violência. Senadora Simone, a senhora batalha também na comissão. Não é possível. Eu acho que, como houve a greve dos caminhoneiros, nós deveríamos parar o país. Eu faço um apelo à doutora Raquel Dodge. Eu faço um apelo à presidente do Supremo. Parem de julgar o que estão julgando. Eu faço um apelo ao presidente do Congresso. Pare o Congresso. Vamos parar. E aí, todos juntos, independente das posições de calendário eleitoral, nós tomamos uma decisão. Quanto custa nós nos unirmos para enfrentarmos a violência no Brasil, porque só vamos vencer o crime organizado, essa matéria. Obrigada, senhor presidente, pela deferência. Apenas para parabenizar o senador Jorge Viana, que sempre, não só no seu tempo, mas à frente do seu tempo. Não é de hoje que fala da questão da violência no país. Eu cheguei recente nesta casa e, de repente, me deparei exatamente com dados oficiais que colocam pela primeira vez a população muito mais preocupada com o aumento da violência, que mata e mata mais do que as grandes guerras mundiais, as grandes guerras que hoje assolam o país, do que com a questão da saúde pública. Vejam, nós que já fizemos quantas campanhas e quando vamos às ruas falar com a população, ver e ouvir as suas reivindicações, a primeira coisa que um cidadão fala quando já tem a sua casa própria ou quando já tem o seu emprego. O nosso problema é saúde pública. Hoje não. Hoje se inverteu na ordem, na pirâmide de prioridade da população brasileira, né? Cada 10 pessoas, provavelmente 9 dirão, se já tiverem sua casa própria, 9 dirão. O problema hoje maior que assola a população brasileira, a minha vida, a vida da minha família, me preocupa, é a violência. E não é a violência só nos grandes centros, nos médios, nas pequenas cidades. Por isso, Vossa Excelência tem inteira razão, parabenizo Vossa Excelência pela coragem, não é um assunto fácil. O presidente desta casa mesmo, já há mais de ano, determinou uma pauta prioritária da segurança pública. Mas nós temos que ir mais adiante. Talvez uma comissão permanente nesta casa só para tratar o assunto, porque, na realidade, nós temos, dentro desse espectro, uma série de facetas. Nós temos que discutir realmente a legislação ultrapassada, o Código Penal, um Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, o sistema presidencial, presidiário. Infelizmente, quando se depara com algum crime que choca a sociedade, a primeira coisa que um parlamentar faz é querer aumentar a pena, como se aumento de pena resolvesse o problema. O problema está dentro do sistema carcerário, o problema está que o Brasil, ele encarcera demais, mas encarcera mal, ele prende muito e prende mal. Os grandes chefes de organização, os grandes criminosos estão soltos, enquanto você pega um cidadão comum que, por um erro qualquer, primário, que não
não tem prejuízo, não causaria prejuízo nenhum à sociedade, está respondendo em liberdade, está num presídio, está num sistema prisional, ainda como preso provisório. Dos mais de 600 mil presos, nós sabemos que 40% ainda aguardam sentença. Exatamente. Desses 40%, a maioria são primários, muitos desses por crimes banais, que não estou falando de latrocínio, de homicídio, de roubo ou de arrequintes de violência. Estou falando de um custo, só para encerrar, eu estou sendo entrando no seu discurso, senador Jorge Viana, mas eu fiquei 60 dias me debruçando em cima de quase 40 projetos na CCJ. E na hora que eu espremi esses projetos, 4 ou 5 realmente fundamentais, mas a maioria aumentando pena. Me permitiu, acho que uma comissão permanente é fundamental, mas uma comissão que, acima de tudo, saiba fazer conta. Os números não mentem, eles são simples. Enquanto um aluno no ensino fundamental custa R$ 2.500 por ano no Brasil, um preso custa R$ 2.500 por mês. Não é melhor colocar esse preso primário, que não causa dano à sociedade, com uma tornozeleira dentro de casa, e pegar o recurso, que esse gasto, e investir em presídios, se é presídio agrícola ou não, isso nós vamos discutir, se é em uma análise maior em relação a uma reestruturação da legislação, ouvindo a sociedade, investir no CISFRON, que é o sistema de fronteira, que todos os anos, vem governo, passa governo, tem recursos contingenciados. Então, assim, dá para tirar o recurso sem comprometer outras fontes. É preciso boa vontade, Vossa Excelência tem razão, mas é preciso, acima de tudo, que a comissão permanente nesta Casa tenha participação decisiva do Executivo e também do Judiciário, que no Conselho Nacional de Justiça tem grande parcela de responsabilidade em relação ao sistema prisional. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço muito Vossa Excelência. A senadora Simone tem uma contribuição sempre importante a dar nessa matéria, como colega na Comissão de Constituição e Justiça. E eu queria ter um tempinho para poder ler aqui, senhor presidente. O ranking que foi divulgado hoje envolve Sergipe. É o estado mais violento do país hoje. No ano de 2016, são 64,7 mortes para cada grupo de 100 mil. Depois, Alagoas, com 54,2 mortes por cada grupo de 100 mil. Depois, o Rio Grande do Norte, com 53,4 mortes para cada grupo de 100 mil num único ano. Eu estou falando só o número percentual, mas foram milhares de assassinatos. O Pará com 50,8 mortes para cada grupo de 100 mil. O Amapá com 48,7 para cada grupo de 100 mil. Pernambuco com 47,3 para cada grupo de 100 mil. A Bahia com 47%, 47 mortes para cada grupo de 100 mil. Depois o meu estado, com 44 mortes para cada grupo de 100 mil, depois o Ceará com 40 mortes para cada grupo de 100 mil e Roraima com 40 mortes para cada grupo de 100 mil. Quando eu saí do governo, nós estávamos próximo de 20 mortes para cada grupo de 100 mil. Era alto, mas era abaixo da média nacional. A média nacional está em 30. E eu tenho muita fé que o bom senso, quem sabe aí sim, usarmos redes sociais, todos nós juntos, para fazermos uma luta de irmãos, independente das diferenças, contra a violência. Para que a gente volte a ter paz, para que a vida tenha valor. Eu apresentei, senhor presidente, 10 projetos, desde que cheguei aqui, 10 projetos, todos vinculados à ideia da gente aperfeiçoar a legislação e fazer o combate à violência. Eu penso que essa tem que ser a maior prioridade. Eu não posso pensar que tem alguma coisa mais importante que a vida. Quanto custa? Aí vim dizer que não tem 1 bilhão, não tem 2 bilhões, tem 10 para pagar o diesel. Não adianta ter o diesel e o caminhoneiro ser morto, o freteiro ser morto, o taxista ser morto. Então eu faço um apelo, vamos acender a luz vermelha, vamos parar o país para discutir governo federal, os órgãos de justiça, o Congresso, e socorrer a população que está morrendo e pedindo socorro por conta da violência. Não é só no meu estado. E eu estou falando aqui porque eu sou senador de mais de 800 mil pessoas do Acre. E não adianta um ficar jogando pedra um no outro. Vamos nos juntar. Eu não sei se eu já concluí, mas era bom se o senador Raimundo Lira pudesse dar uma palavrinha, senhor presidente. Só estamos poucos aqui no plenário. Eu agradeço muito poder ouvir o senador Raimundo Lira. Senador Jorge Viana, em
No ano de 2002, quando o Brasil participou da Copa do Mundo, no Japão e na Coreia, o primeiro jogo que ele fez foi numa cidade com 1 milhão de habitantes, que era a capital industrial do país, né? E naquele país, naquela cidade, morria uma pessoa, era assassinada por ano, no outro ano nenhuma. Então dava uma média de meia pessoa por 1.000 habitantes, por 1 milhão de habitantes. Por 1 milhão de habitantes. Né? Saber o que estava acontecendo, e não fez. E o que nós precisávamos no passado, mais do que atualmente, era exatamente de leis rigorosas. Se tivesse sido feito isso no passado, com certeza nós teríamos 30%, ou 40%, ou 50% a menos do que temos hoje da nossa população carcerária. Sem dúvida. E exatamente nos países latinos, onde existe um grande número de mortandade por habitantes. Exatamente as leis, os regulamentos são muito parecidos entre si, os países latino-americanos. E nós verificamos exatamente isso. Nos países onde as leis são frágeis, os procedimentos são frágeis, né? Então, também a violência é muito maior, senhor presidente. O que houve aqui no Brasil, no passado, 25, 30 anos atrás, foi uma parceria entre a ganância, ou podemos dizer assim, a ganância e exatamente aqueles que não querem leis rigorosas no país. Então é isso que eu prego, é isso que eu venho defendendo, que se crie leis rigorosas para que, acobertado pelas leis, as leis criminais, as leis que naturalmente vão atender melhor a população brasileira. Era isso, senhor presidente, senador Jorge Viana, que eu queria falar. Não queria me alaster muito nesse assunto. Obrigado. Mas é exatamente isso que nós precisamos. São leis rigorosas. No começo dessas leis, elas vão criar alguns tipos de problema, porque vai dar a entender que vai aumentar o número da população carcerária, mas com o tempo ela vai diminuir. Sem dúvida. É isso que nós precisamos, senhor senador. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Raimundo Lira, senador. E aí nós não podemos ficar num extremo de tem gente que está querendo apagar fogo com gasolina, dizendo distribui armas para as pessoas que vai diminuir a violência. Isso é um desastre. Sou favorável a ter uma lei mais rígida, porque é fato, com a lei mais rígida, quem comete um crime vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Hoje, uma pessoa, para ficar presa 10 anos, tem que matar 4, presidente. Matar 4 pessoas, aí ela fica presa 10 anos. Então, eu queria agradecer, por gentileza, Antes de você terminar o seu pronunciamento, é uma honra poder ouvir. Eu gostaria de expressar a minha admiração e meu respeito pela sua atuação, não só como governador, também como senador, preocupado sempre com o índice de criminalidade que acontece em nosso país. E, como Vossa Excelência assinalou, o estado de Sergipe, infelizmente, é o estado mais violento do Brasil, apesar de ser o menor estado da federação. É uma tristeza. E hoje mesmo eu vou entrar com um requerimento aqui no Senado Federal de pesar pela morte de uma militar que foi assassinada barbaramente por um menor de 16 anos, em Aracaju, nesse último final de semana. Uma mãe de família,
uma pessoa maravilhosa, uma sargento da Corporação Militar do Estado de Sergipe, que abalou toda a sociedade com essa morte violenta, desnecessária, e que tirou a vida de uma mãe de família e de uma militar exemplar. Esse requerimento nós vamos apresentar dentro em pouco para a votação do Senado Federal, manifestando o nosso pesar à sua família e também à Polícia Militar pela perda de uma pessoa tão maravilhosa, de uma profissional tão competente e cumpridora dos seus deveres. Ontem mesmo, lá em Sergipe, eu fiz uma reunião, senador Jorge Viana, convocando para essa reunião e convidando os delegados, a representação dos delegados de Sergipe, a Confederação Nacional dos Delegados, também a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado de Sergipe, representação de todos os segmentos da segurança pública. E esta reunião foi para debatermos em conjunto um projeto que eu sou relator, é o 190, o PLS 190, da autoria do ex-senador Marcelo Crivella, que trata do uso da força pelos militares. E uma das coisas que os militares mais se referiram é que o bandido não tem mais respeito a ninguém. Antes de qualquer providência, antes de qualquer ato, até de aviso do policial militar, que poderá usar arma, o bandido já vem com a arma atirando. Quer dizer, se tornou uma verdadeira praga, uma verdadeira epidemia de crueldade, de violência. O país está doente. Inconcebível em nosso país. Como você falou, o país está enfermo, o país está doente. E é necessário que algo tenha que ser feito em benefício da sociedade para devolver a paz, o pacifismo, que sempre foi uma teoria reinando no Brasil. Todo mundo sempre enalteceu o caráter de solidariedade da alma do brasileiro. E hoje o que estamos vendo, o Brasil é um dos estados mais violentos, um dos países mais violentos do mundo. O estado de Sergipe é o estado mais violento do Brasil. E o país mais violento do mundo é Honduras. Sergipe é mais violento do que Honduras. Isso eu já tive a oportunidade de falar aqui. Em Honduras é em torno de 50, são 50 assassinatos para cada grupo de 100 mil. E o nosso Sergipe, 64. Eu acabei de ler. Exatamente. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Vamos fazer um mutirão aqui nesse Senado. E eu me coloco à disposição dessa luta que está sendo desencadeada por Vossa Excelência, pela senadora Rames Tebet, que também na Comissão de Justiça tem sido uma lutadora para reduzir os índices de criminalidade, sendo relatora, talvez relatora mor desse assunto, desse tema tão empolgante e tão importante para o nosso país. Porque na medida em que nós adotemos soluções que venham ao encontro da defesa da sociedade, nós estamos salvando vidas. E Vossa Excelência está certo. Conte com o meu apoio, com a minha solidariedade, com o meu entusiasmo, com o meu engajamento na sua luta. Muito obrigado, então, senhor presidente. Queria concluir definitivamente dizendo que eu não tenho dúvida. A sociedade brasileira está doente, as instituições estão em dívida e a população está com medo. E nós não podemos cair na armadilha dos falsos moralistas, de uns malucos pregando o armamento para todo mundo, porque isso só vai ter mais sangue e mais criminosos e mais vítimas. Eu acho que temos que fazer parecido com o que nós fizemos no Acre. Eu quero ajudar o Acre e o Brasil a superar essa página, porque nós temos que estar todos unidos para derrotar o crime e trazer a paz de volta para a população brasileira. Obrigado, presidente.